Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Esse é o Dimensão Insólita, um podcast aí que vai abordar a literatura e um monte de coisa. A dimensão é muito grande, são várias dimensões. E hoje nós vamos falar sobre como transtornos mentais são abordados na literatura. Oi, eu sou a Jéssica, do Boteco Literário. Eu sou diagnosticada com depressão e transtorno de ansiedade generalizado e estou há um mês sem ter nenhuma crise. E aqui ao meu lado temos, para apresentar esse programa comigo, temos a Andreia. Se apresente, Andreia. Eu sou Andreia Nascimento e eu sou escritora, diagnosticada com bipolaridade tipo 1 e estamos há 0 dias sem crise. Oi, eu sou Fernanda Furtado, eu sou escritora de suspense romântico e poesia. Eu tenho bipolaridade tipo 2 e também estou há 0 dias sem crise. Jéssica tá vencendo na vida dessa... Velho, tipo, qual é o segredo, Jéssica? O que você indica pra gente que tá há 0 dias com crise, né, na verdade? Na verdade, eu estou aí no meu ciclo, né? Quem tem o seu transtorno aí sabe que a doença transtornos mentais são doenças crônicas, né? Eles não têm cura. E eles têm um ciclo aí de ação, que às vezes você tá muito mal e às vezes você melhora. Eu estive recentemente, agora no começo do ano, com uma crise muito ruim, que eu pensei que eu ia ser internada novamente. Eu já estive em internação psiquiátrica por causa de síndrome do pânico, por causa da ansiedade generalizada e por causa da depressão agravada, transtorno pós-traumático, por causa de luto. Então, assim, cabecinhas, né, funcionam de formas misteriosas. E então, assim, o que eu fiz foi procurar ajuda. Eu fiquei com medo de ser internada de novo? Não. Foi o melhor período da minha vida. Foi um mês de férias que eu fiquei no hospital, foi ótimo. E, assim, eu tô com medicação nova, né? E a medicação nova começou a fazer efeito. Então, quando começa a fazer efeito, é tudo unicórnio. É muito bom. Eu acho que é uma coisa que anima demais a gente, pelo menos pra mim. Quando eu tô com um problema e o médico chega, vamos testar uma nova coisa, eu fico, ai meu Deus, outra coisa, não sei se eu vou me drogar mais ainda. Não sei se eu vou falar essa palavra. Mas é isso, gente. A minha dica é procurem ajuda. O CAPS não é lugar pra louco, não. O CAPS é pra saúde mental. E é muito, muito bom. Então, Confiem no SUS. Então, já que você citou essa instituição, eu vou falar aqui um pouco sobre isso rapidinho, que eu acho que faz parte do tópico também do episódio, que ser paciente do CAPS virou uma brincadeirinha na internet, e eu acho que é uma brincadeira muito desagradável. Eu, como paciente do CAPS, queria deixar isso claro, que a pessoa que tá lá não é uma pessoa louca, é uma pessoa que quer melhorar, né? A gente tá atrás de como é que fala? De qualidade de vida. Exatamente. A gente tem um problema e a gente tá resolvendo o problema, sabe? O que não é legal é você tratar uma instituição séria que consegue salvar muitas pessoas, né? Como muitas vezes minha psicóloga já teve que desmarcar comigo para ter que atender um paciente que estava em crise, né, e precisando de internação. Então, assim, eles funcionam como uma emergência, sabe? Eu cheguei no CAPS, minha primeira vez no CAPS, eu tava uma crise tão sensível, tipo, todo o meu corpo estava tão sobrecarregado numa crise de mania que eu tremia, sabe? Eu tava fazendo a triagem, né? E do outro lado da porta, assim, na área aberta lá do prédio, eles estavam fazendo o que eles chamam de aquelas terapia em grupo, e aí era tocando música, né? E nesse negócio de tocando música, eu comecei a me tremer toda, sabe? Tipo assim, eu não suportava o barulho. E aí eles tiveram que parar enquanto eu tava em atendimento. Então, assim, não é um local pra brincadeirinha. Essas brincadeiras na internet eu acho muito injusta, porque cria um estigma de quem procura ajuda nessa instituição. A gente se sente um pouco, tipo assim, a internet tá dizendo que a gente é louca. Nós podemos dizer que somos loucas, vocês não. Tipo, vocês não têm esse direito de taxar a gente dessa forma.
E então, se você tem um problema de ansiedade, de depressão, se você não tá bem, lá é o local seguro onde ninguém vai julgar você e você vai sair com o melhor tratamento. Tipo, é o melhor lugar que existe no Brasil para procurar ajuda para um transtorno mental, é no CAPS. Sim, não só transtorno mental, como também ajuda se você tem algum vício, porque o CAPS tem o CAPS tanto para transtornos mentais quanto o CAPS para auxílio no álcool e drogas. E é 100% gratuito. Só que tratamento mental é voluntário. Você tem que trabalhar isso dentro de você para procurar ajuda, para receber esse tratamento. Mas se você não quiser, ninguém vai te obrigar. Porque não existe internação compulsória no Brasil. Exatamente, né? E, Fernanda, você também é escritora, né? Você já retratou em algum livro seu algum transtorno mental? Eu já tentei e eu tive muita dificuldade. Eu não sei se vocês têm essa experiência de quando a gente tenta escrever sobre uma coisa que a gente está vivendo ainda, parece que você está mexendo em umas feridas assim muito frescas e aí é complicado. Então, eu já consegui escrever sobre coisas assim, traumas que já aconteceram, que eu já processei, mas especificamente essa questão assim do transtorno psiquiátrico é uma ferida muito aberta para mim ainda. Então, eu tenho tipo rascunhos de coisas e aí chega um momento que eu travo, não consigo escrever mais. Eu não sei se vocês já leram A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que ela escreveu, acho que na década de 50, e ela é autobiográfica, e ela retrata tipo assim, ela enlouquecendo mesmo até ser internada numa instituição, e naquela época, né, que você não tinha muito conhecimento de fato do que ela tinha, nem como ser tratada e tudo mais. Eu li aquilo e fiquei pensando assim, gente, como que ela conseguiu escrever isso, sabe? Porque, assim, é cavucar mesmo, sabe? Todo o processo e eu não cheguei nesse nível, assim, de conseguir mexer nisso, não. Eu não sei como é pra vocês. Eu trato a escrita realmente como uma forma de terapia nesse sentido, porque é ali onde o único lugar seguro que eu consigo colocar o que eu tô pensando e colocar o que eu tô sentindo, né? E é complicado, porque assim, por um lado, você falou que tipo, você não consegue lidar com aquela situação, né? Eu comecei, inclusive, um livro onde o personagem era bipolar e eu tive também essa dificuldade, mas é porque na época eu não conhecia sobre o transtorno. Eu não tinha muita informação sobre o transtorno, sabe? Depois eu comecei a estudar sobre outros transtornos graves, e aí foi que eu comecei a, tipo assim, ver de uma perspectiva que eu conseguia elaborar aquele enredo, sabe? Mas só que hoje, a gente tá aqui pra falar de quê, Jéssica? A gente tá aqui para falar sobre a representação das pessoas que têm aí algum transtorno mental na literatura, como até que ponto está sendo bem representado, até que ponto está incomodando pessoas, se essa representação é bem feita, se essa representação tá aí trazendo preconceitos, né, e estigmas que não condizem com o que é a realidade. Se a gente que passa por esses problemas não conseguir escrever sobre isso, e quem for escrever é quem não entende exatamente o que é viver isso na pele, aí a gente vai ter umas representações bem complicadas. Esse é o ponto certo. Hoje, na literatura, eles tratam... eles querem... Como eu falei, eles estão usando transtornos mentais para justificar a violência. E para mim, essa é a pior parte. Assim como para justificar a violência, a gente vê muito, não só na literatura, como na vida real também, tentar transformar o criminoso numa monstruosidade e tirando isso a humanidade da pessoa. Falando, não, só monstros fazem isso. E não pode falar que é monstro, é ser humano, é gente. Não pode desumanizar. Porque a gente esquece que qualquer um é capaz de monstruosidades. Só depende da motivação. Exatamente. Né? Por isso que quando a pessoa faz uma investigação criminal, ela procura motivação, né? Porque, tipo assim, pela motivação, qualquer pessoa pode cometer um crime, né? Depende, né? O que é que vai ser o retorno ali. Um tempo atrás eu tive contato com um manuscrito onde a bipolaridade era justificativa
pra pessoa ficar perdida entre 3 pessoas, 3 homens, também era o que fazia ela agir daquela forma. Em um ponto, eu compreendo. Realmente, a crise de mania, ela distorce a visão. Se ela era bipolar tipo mesmo. A crise de mania, ela distorce a visão, sabe? Porém, ela não distorce o caráter, né? Ah, eu vou trair porque eu sou bipolar e tô em crise de mania. Não, talvez você vá trair sem crise também, sabe? Como eu já tava comentando. Tipo, eu tive 2 relacionamentos na vida. Eu tenho 33 anos, tive 2 relacionamentos na vida e eu nunca traí, sabe? Então, assim, o que você fala sobre... Eu tive em crise de mania basicamente minha vida toda. Dos 15 pra cá, basicamente foi só crise de mania. E aí, tipo... Talvez a pessoa se revele, tipo, aquilo que ela consegue normalmente conter, aí ela não consegue mais conter, né? Eu não conseguia avançar, né? Pra mim não parecia crível o enredo. E aí eu me retirei do projeto, eu disse que não tinha como continuar lendo. Eu não falei a motivação, mas eu só me retirei porque eu achei injusto a abordagem, sabe? Tava muito distorcido, sabe? É o mesmo que falar que uma pessoa bissexual vai trair você porque ela é bissexual. Imagina aí, sabe? Tipo, velho, é muita... Não sei, eu não sei explicar, sabe? A pessoa tava, provavelmente, ao meu ver, o que eu enxergo da situação, que ela tava confundindo um transtorno de personalidade com com uma bipolaridade. Tipo, a pessoa múltiplas personalidades. Sim. Como é que Tem fala? uma coisa do moralismo também, né? Eu antes... vocês estavam comentando a coisa do monstro, né? Da pessoa ser retratada como monstro e tal, e tirar a humanidade e tal. E aí, quando você coloca, assim, como única justificativa possível para uma pessoa trair ou estar com várias pessoas ao mesmo tempo, uma doença, aí você coloca assim, tipo, não, porque uma pessoa normal não faria isso, né? Uma pessoa em sã consciência não faria isso. Faz, né? Porque, tipo assim... Eu, em sã consciência, fiz. Eu falei pra você não falar isso aqui. Sim, por tabela, o que a gente compreende é que a maior parte da população não tem nenhum tipo de transtorno. E nem por isso, né? Parece que todo mundo tem um... Não, na minha cabeça todo mundo... Na minha cabeça todo mundo tem um CID, né? E eu citei isso até em alguns livros meus, porque eu acho isso muito engraçado, porque eu aprendi com minha psicóloga, ela fala só não é diagnosticado. As pessoas, assim, se eu não me engano, existem 5 transtornos graves, que seria o transtorno de personalidade, que é o borderline, o antissocial, que seria a vulgo psicopatia, né? O transtorno de bipolaridade, o esquizofrênico, e eu esqueci qual é o outro aqui. Mas é um no estilo de... Eu não sei se é narcisista. É o narcisista. Eu sei que são 5 transtornos graves, que é o que as pessoas elas não conseguem entender. E tem os desdobramentos entre eles, e depois eles mudam o CID também, né? Uma hora eles identificam uma coisa como outra tem outro nome. Inclusive, esse coisa, que eu esqueci o nome, que é a siglinha DSM, uma coisa assim, eles atualizaram agora, você acredita? Recentemente, acho que foi no começo desse ano, parece, ou foi no começo do ano passado, ele passou por uma atualização. A bipolaridade... ele é o 31 e tem 7 variações. Só pra você... Agora, né? São 7 variações, né? Aí tem o 31.1, tipo assim, mania com psicose, mania sem psicose, mania, hipomania mista, hipomania depressão. Tem um negócio assim, né? Aí tem... o citoclínico, eu nunca consigo falar essa palavra. E aí tem pra quando você tá em eutimia, que é o 31.7, né? Tipo, é muito aleatório esse rolê. Tipo, é muito complexo, porque você já imagina, se um transtorno tem 7 variações, não é uma coisa tão simples. Realmente é complicado. Agora, eu não sei vocês, já leram algum livro com transtorno de identidade? Não, só com o narcisismo. Com identidade, não. Seja. Gente, rolou um probleminha técnico aqui que as nossas convidadas caíram e a gente vai trazer elas para um próximo episódio. Então, aguardem. Então, eu e a Andrea vamos continuar aqui com o que estávamos falando. Continua falando sobre TDI, Andrea. Ano passado eu li um livro chamado A Outra, de Mary Kubica.
Que inclusive existe uma série na Netflix que eu não assisti. Porque eu tenho muito preconceito com as produções da Netflix, me desculpe. Eu vou pedir logo de antemão. Mas eu sou bem chata e eu acho que a Netflix negligencia muito as coisas. E, na verdade, eu ouvi esse livro. Eu acho que eu ouvi pelo Audible. E quando eu comecei a ouvir, né? Tipo, será que ela tem uma irmã gêmea? Sabe? Dava muito a entender que era uma ideia de irmã gêmea. Mas eu disse assim, não tem como, sabe? Será que existe uma terceira pessoa? E aí depois eu descobri que ela tinha transtorno de identidade. E que simplesmente o marido dela, parece que não dava as medicações dela, pra que ela meio que cometesse um crime, sabe? Ele queria que ela se livrasse da amante. Ou eu tô inventando, ou é mais ou menos isso, porque agora eu realmente esqueci. Só que, cara, é tão nojento isso. Tipo assim, eu fiquei pensando, por que esse livro existe, sabe? Eu sei que é um suspense, mas o transtorno de identidade é uma coisa tão séria. Você acha que foi abordado de maneira porca? Assim, sim. Porque, assim, não é um transtorno fácil. Nenhum transtorno é fácil. Por exemplo, você não sabe qual vai ser a minha próxima crise. Você não sabe o que vai ser o gatilho. O gatilho da minha próxima crise, ele pode me levar pra mania, pra uma hipomania ou pra uma depressão. Só que a gente não sabe o que vem. Tá ali e parece que você vai no... Vou aqui furar um balão, sabe? Tipo assim, surpresa, né? Essa revelação. O próximo transtorno, sempre. E a forma como ele negligenciava tudo, de propósito. Pra ela ter uma recaída. Como é que ele sabia? Tipo assim, como é que ele ia conduzir o transtorno dela? Se o transtorno tá dentro da cabeça dela. Você tá entendendo mais ou menos do que eu tô falando? Porque assim, o transtorno de identidade, ele não funciona assim. Não é um estalo de dedo e a outra identidade surge. Quando eu assisti o documentário, ela fazia uma série de observações até ela ver que tava trocando. E nesse documentário até, ela relata que a letra da pessoa muda, sabe? Essas abordagens meio que não críveis que me deixam muito irritada. Eu acho que às vezes as pessoas querem espetacularizar e levar tudo pra ficção e elas esquecem de que se ela não vai pesquisar a fundo, se ela vai tirar tudo do Instituto Tirei do Cu de ideias, ela tem que pegar e falar, olha... O que está aqui neste livro não é condizente com a realidade. Ponto. E não dá um nome pro transtorno. Fala, eu tenho um transtorno mental. Não dá o nome, não dá o diagnóstico. Se você não quer pesquisar, não dê diagnóstico pro seu personagem. E não é só o diagnóstico. Você não sabe. Se você não tem uma experiência, ao menos uma pessoa ali do teu lado, pra te falar como isso é apresentado, você não vai conseguir elaborar um pensamento coerente, sabe? A gente, não precisa ser 100% fiel. A única coisa que você precisa é ser coerente com o que é esperado. Porque se existem tantos transtornos com nomes diferentes, com tipos diferentes, com sintomas diferentes, eles vão estar... Nenhum transtorno é igual ao outro, nem toda pessoa com o mesmo diagnóstico vai ser igual a outra. Isso, cada pessoa tem a sua particularidade e beleza, cada tratamento é um tratamento. Mas tem o padrão, e este padrão tem que ser minimamente respeitado quando você vai abordar na obra. Tem a questão do... Muitos autores, eles têm a dificuldade do se botar dentro da situação. Como é que um esquizofrênico pensa? Primeiro, você precisa entender como é que um cérebro do esquizofrênico funciona. E aí você se coloca lá e diz, tá, mas se eu fosse esquizofrênico, como é que eu agiria? Só que não tem como você fazer isso se você não conhece um esquizofrênico. Eu digo isso porque eu tentei e não consegui, e falhei miseravelmente. Porque eu não conseguia entender. Até que eu tive uma ajuda de uma pessoa, e a pessoa disse, é assim, assim. Eu digo, como é que você vê isso aqui? Eu vejo assim. Agora eu consigo entender como é que você formata esse pensamento. Inclusive, uma coisa que até bato na tecla como psicóloga. Vocês acham que vocês sabem como a gente se sente? Vocês sabem o que a gente conta pra vocês. Porque não tem como eles saberem 100% como funciona a mente de uma pessoa. Justamente por isso que existe um espectro. Eles reconhecem padrões, mas o padrão é só pra classificar. Padrão Exatamente. Não é tudo. A mente é muito volúvel, né? Só um adendo aqui do negócio nada a ver aleatório. Uma vez, uma passada, a Alice me mandou um vídeo de um casal do TikTok. E a mulher, acho que a mulher era diagnosticada com transtorno antissocial? Dissocial. E o cara era borderline. Um era borderline e o outro era Sociopata. Psicopata, sociopata. Tem uma diferencinha ali, mas é mínima. Então eu fiquei pensando,
eu queria muito estar na casa dessas duas pessoas, sentar lá e observar elas interagindo, sabe? Imagina como é que... Porque assim, o borderline e a psicopatia, ela é posta, totalmente oposta. Tipo assim, imagina uma pessoa que não sente nada, sente tudo distorcido, e a outra que sente tudo e ainda sente tudo distorcido, porque ainda tem a distorção da visão do borderline, né? Ainda tem essa questão. E aí eu fiquei pensando, velho, eu só queria passar 24 horas com eles. Eu queria ver eles comendo, eles interagindo, eles dormindo, eles transando, que eu queria ver também como é que funciona. Então, assim... E, cara, eu fiquei muito curiosa e eu tentei ver qual era a conta com a Alice depois e depois eu não consegui mais, cara. Tipo, eu queria muito ver os vídeos deles, porque eu achei fascinante, sabe? Juro. Sério. Muito, muito bom, cara, muito bom. E todo esse problema, né, de ficar representando de forma sem o mínimo de pesquisa, acaba trazendo uma desinformação, né, sobre o que são os transtornos reais, trabalhando às vezes até com preconceito das pessoas sobre o assunto, sobre pessoas. Que assim, gente, quem tem um transtorno é uma pessoa também, um ser humano também, né? E tem toda a questão do que a falta de informação vai trazer, que é o preconceito, né? Porque aquela representação não tá boa o suficiente para ser considerada real, para ser considerada respeitosa, né? E só as pessoas uma coisa que a gente falou no começo, que a Andrea falou no começo do episódio, foi sobre o CAPS. A piadinha que o CAPS virou é a mesma coisa do que a falta de informação ou o espalhar desinformação sobre transtornos mentais causa, né? Como se não fossem pessoas, é como se fossem perigosas, como se fossem inúteis, como se fosse qualquer coisa, menos um ser humano que está procurando melhorar quando está em tratamento, ou um ser humano que precisa de ajuda. É engraçado que... uma das coisas engraçadas dessas questões da desinformação é que parece que a gente nunca saiu lá do começo do mundo. Continua a mesma coisa. Tipo, parece que é uma luta que a gente nunca vai vencer. Não, parece que é uma luta... Sério, você não acha isso, não? Porque... Olha, eu acho, assim, que ainda bem que nós saímos do começo do mundo, porque senão nós estávamos as duas em tratamento de choque, trancado no hospital psiquiátrico pro resto da vida, né? Mas, obrigado, doutora Anísia da Silveira, por ter revolucionado a psiquiatria no Brasil e no mundo. Mas ainda tem muito o que melhorar, porque, mais uma vez, é aquela coisa do conhecimento elitizado. É o conhecimento elitizado que deveria chegar para mais pessoas, deveria haver esse entendimento. Gente, tanta matéria optativa quando enfiaram o reforma do ensino médio, por que não trataram, não abordaram isso? Tipo, muita saúde. Falha. É muita falha. Saúde no geral, né? Porque era uma coisa para ser abordada na escola. Pois é. Eu acho que um dos livros que mais me marcou sobre transtornos mentais foi esse. Porque eu achei tão injusto a manipulação mental de uma mente fragilizada por si só. Ele fazer isso com a mulher. Se fosse a mulher fazendo com o homem, eu sou super a favor, Faço né? pano. Então, agora, quando é o homem fazendo com a mulher, e um livro escrito por mulher, isso me incomoda profundamente. Porque além dela ter estigmatizado o problema, o transtorno mental, ela ainda colocou a mulher numa posição de vulnerabilidade sem necessidade nenhuma, sabe? Tipo, não tinha necessidade. Por quê? Sabe? Se ele queria que a mulher, sei lá, fosse bater de frente com a outra, podia ser uma mulher sóbria, tipo, sóbria não, uma pessoa sem nenhum tipo de transtorno, tipo, tem gente que assim, apenas perde a cabeça e vai bater de frente, né? Agora, uma coisa que eu não gosto muito, esses suspenses dramáticos, é exatamente isso, sabe? Essa luta que eles sempre optam por colocar entre ex-casais ou casais que estão traindo o tempo todo. E, tipo, eu não consigo entender isso, mas enfim. Esse é papo para outro momento. Mas é a forma como fetiche em corno? Então, eu não consigo entender. Todo livro sempre tem alguém traindo alguém, né? É tipo... Enfim, a empregada tá aí pra isso. Pra gente saber por que... Não consigo... enfim, é isso aí. Ai, gente, que tristeza. Eu acho que o livro sobre transtorno mental que mais me pegou, que não é exatamente sobre transtorno mental,
mas ele tem um quê de transtorno mental, foi proibido da Tabata Suzuma, né? Que é aquele livro... Gente, acho que esquecemos de dar o aviso, né? De que esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis, é onde a gente vai abordar assuntos que não são tão legais assim. E em Proibido, de Tabata Suzuma, existe um incesto entre irmãos, tá? E eles são adolescentes. E tudo isso acontece por causa do que acontece com a mãe deles. O pai deles abandonou a família e ficaram acho que são 4 ou 5 irmãos. A mãe deles é viciada em jogo ou viciada em arrumar namorados e abandonar os filhos. Então, os adolescentes mais velhos ficam responsáveis por cuidar dos adolescentes mais novos. E eles se confundem eles se tornam pais dos seus irmãos, né? E aí é justamente essa confusão dos papéis. E é na Inglaterra, numa época, não sei como é que é hoje, mas no livro, eu também não sei como é que é na realidade, mas no livro incesto é crime, tá? E aí acontece que... Eu vou dar o spoiler do final, tá? Porque é muito triste e foda-se. Sinto muito pra vocês, se vocês querem ler. Eu acho que não estraga a experiência, inclusive. A mãe deles resolve voltar pra casa e ser mãe e pega os dois no ato. Justamente na primeira vez deles, porque eles são o livro inteiro lutando contra isso, porque eles sabem que é errado, ao mesmo tempo que eles querem muito ficar juntos, porque tem essa grande confusão mental dos dois em confusão de papéis. E aí, obviamente, a mãe deles resolve que quer ser mãe, denuncia o filho mais velho por abuso, e ele vai preso. E ele, né, se desvive por causa disso. E existe toda essa descrição. Crise de pânico, depressão profunda dos dois filhos mais velhos. Tem essa confusão de não se entender, de saber quem é. Tanto por ser adolescente, tanto por terem tomado o lugar de pai e mãe dos irmãos mais novos. Na verdade, eu acho que são 6 crianças. E tipo assim, a menina tem 16, a menina tem 15, ele tem 16... E tem irmão mais novo de 3 anos, 4 anos, sabe? Gente, é um festival de desgraça. Eu adoro esse livro, não vou mentir. Eu não quero ler esse livro nunca mais na minha vida. Eu demorei 6 meses pra ler esse livro, porque eu li ele a conta-gotas e ele é um livro pequenininho, mas ele é tão pesado, ele é tão absurdo, ele é tão, sabe? Indigesto. É isso. Você falando aí, você falou que é um livro que se passa na Europa, né? Uhum. E você me fez lembrar, sabe de qual série? Aí que eu larguei pelo meio do caminho. Shameless. Ai, meu Deus do céu. A versão original é UK, né? Eu não sei se... Não sei de qual país, mas tem lá só o cara, não sei se é da Inglaterra. E é quase isso, só não rola o incesto. O pai é alcoólatra, alcoolista, não lembro exatamente. Assim... Foi uma série que se tornou indigesta pra mim. A mãe fugiu com uma caminhoneira depois de parar o tratamento pra bipolaridade que ela tem. Aí ela fugiu com a caminhoneira. E quando ela retorna com a caminhoneira. Só que o desprezo que os filhos têm com os pais, eu acho que me incomodou porque não é uma situação que eu vivi. Então eu não consigo transpor aquele sentimento que eles têm em relação aos pais, sabe? Mas esse formatozinho aí que você falou do livro, só não tem o incesto, né? Tem a Fiona, que é a irmã mais velha. Ela teve que abandonar a escola pra como é que cuidar fala? Dos irmãos mais novos. Exatamente, pra cuidar dos irmãos mais novos. E tem o irmão depois dela, que é o Lip, né? Que eu acho que é o mesmo que faz o Urso. É o Urso? The Bear? E é o Jeremy... Isso. Ele mesmo. Pronto. E... Assim, é um dos melhores personagens que tem lá na série. Ele é mega consciente, ele é mega inteligente, tipo, muito inteligente mesmo. Nem é surreal, ele vai pro MIT. Não, ele é convidado a ir pro MIT, só que ele recusa justamente por causa disso. Então ele fica na faculdade de Chicago. E ele quer trabalhar com mecatrônica, eu acho, se não me engano. Só que a Fiona é uma garota normal, comum, que teve que assumir a responsabilidade. E entre isso, ela teve que largar os estudos. E aí vem o pai, induzia a mãe parar as medicações. E aí você imagina... Assim, é surreal você ver isso na televisão, pra mim, sabe? Tipo, pra mim, me incomodou profundamente. Ah, mas é porque tá abordando na realidade, mas não tá corrigindo o comportamento, né? Em uma das temporadas, ela vai parar no hospital psiquiátrico, ela tá melhorando, ele vai lá
no hospital psiquiátrico encher a cabeça dela. Ele quer que ela... Velho, é surreal isso, esse plot. Ó, repara. Ela vai, eles estão tão perto de perder a casa, porque a casa era de uma tia deles. Não, a casa era da mãe deles, da mãe dele, né, da mãe do pai. E aí ela não deixou pra ele, porque ela, tipo assim, ela tinha muito despeito com ele, sabe? Então ela deixou pro outro irmão dele. E aí nisso ela vai lá, o que ele faz? Ele tenta botar a mulher pra conquistar o irmão, pro irmão meio que dar a casa pra ele. E ele tira a mulher da clínica psiquiátrica. Ela lá toda... Não, ela não tá psiquiatra dessa, não. Ela tá numa crise depressiva. Ele simplesmente, se eu não me engano, dá cocaína pra ela reverter o quadro. Sim. Só piora! Só piora! Eu fico me perguntando como é que isso foi pra televisão. Me explica como é que isso foi parar na televisão. Gente, isso é absurdo. E aí, ele leva lá. E aí, o irmão, ela... E outra coisa, piora. Porque, assim, então, o terceiro irmão, ele descobre que não é filho do pai. Porque, assim, não sei se você sabe, mas tem um irmão negro. E aí eles acham que esse irmão negro não era filho do pai, que é o bebezinho. Quando eles fazem o teste de paternidade, é do pai. E aí, o filho ruivo não é do pai. Tipo, ele é muito... Você fica imaginando assim. E aí, quando ele vai, o menino fala, o Lip fala, que é o consciente, fala, você não quer chegar lá no nosso tio que é ruivo e tipo, tentar fazer um teste de paternidade? Ele fala que não quer saber. E aí, quando ela vai lá quando eles vão atrás da casa, é o tal tio ruivo. Então, assim, aquele ali é o pai do terceiro, tá ligado? Meu aí Deus ela fala. Céu. Então, e aí, quando chega lá na cena, velho, é uma cena muito grotesca. Porque, assim, ele chega lá e fala, ai, você ficou em casa, briga com ele, né? Aí ele fala assim, eu vou no banheiro. Aí quando ele diz que vai pro banheiro, ele meio que se esconde, assim, num corredor e fica observando pra ver se a mulher vai conseguir conquistar o irmão dele pra casa. Velho, é uma cena muito bizarra. Assim, eu passei a série toda estarrecida tentando entender por que diabo eu tava assistindo aquilo e por que diabo alguém criou essa série. E aí, ela tenta conquistar o cara de todo jeito, minha filha. E aí, simplesmente, apalpa o cara, velho. Assim, tipo, se você um negócio, você fica assim, velho, o que tá acontecendo, sabe? Só piora. Então, só piora. Então, assim, ele brincou muito com o transtorno dela, em prol dele. E, não, assim, eu queria que isso fosse a parte mais leve da série. Até aí, tudo bem. Então, tem a parte que... Mulher, é tanta coisa que esse personagem faz, esse pai, que me deixava, assim, me tirava do ar, sabe? Era muitos absurdos. A gente sabe que o alcoolismo é uma doença, né? É uma doença que precisa ser tratada. Acho que foi na 5ª temporada, que foi a última que eu assisti, ele tá com o fígado morrendo, sabe? E sabe o que eles fazem? Compram um fígado pra ele. E tipo, velho, eles compram o fígado e faz uma... Não, sabe o que eles fazem? Ele quebra a perna. Eles quebram a perna dele propositalmente pra isso. Pra ter o dinheiro pra comprar o rim ou o fígado. Mulher, assim, você viu que eu assisti essa série? Até aí, tudo bem. Velho, tipo, essa é aquela série que a gente começa a contar e fala assim, até aí, tudo bem. Foram uns absurdos, assim, muito grandes, sabe? Eu fiquei perplexa, principalmente com a forma que eles manipulam ela, sabe? Eles desumanizaram a mulher de uma forma grotesca, sabe? Ah, mas cada um é cada um. Exatamente. Por que a mídia, no todo, a novela, os filmes, as séries, os livros, eles não conseguem retratar uma pessoa com um transtorno, fazer aquela pessoa com uma pessoa normal. Ela tem que ser refém do transtorno dela. Não é um relato. Eu acho, assim, sendo bem sincera, é muita arrogância dos autores achar que porque eles estão criando aquela obra-prima maravilhosa, eles sabem de tudo sobre aquela obra. E não, meu amigo, você não sabe tudo sobre a sua obra a partir do momento de que você quer criar um personagem. Tem um transtorno mental e você não entende nada sobre esse transtorno mental e você não pesquisa sobre ele, não procura um profissional, não procure uma pessoa que possa te auxiliar na betagem ou numa entrevista ou qualquer coisa sobre o assunto. Então, é a arrogância de quem tá escrevendo, de quem tá criando aquilo. Por arrogância, de achar que tá tudo bem, que é dono da verdade de tudo. E um grande exemplo disso fora da literatura é Emília Pérez. O filme que tá aí ganhando um monte de coisa, aquele filme francês, que vai falar sobre o México, que não tem nada mexicano nele, e é uma bosta, sabe? É pura arrogância de quem criou. Então... Ai, peraí. Eu ia falar uma coisa e esqueci totalmente, velho. Aqui. O ódio da Emília Pérez surgiu do nada. Então, como você falou aí da questão do livro ser europeu. Do Proibido. O Proibido. E essa série, basicamente, vai na mesma linha de pensamento. Do Proibido. A gente nota que a gente acha
que a Europa é um dos lugares mais avançados que existe na face da Terra, né? Em questão de aceitação. Ultimamente, às vezes eu tô ouvindo umas coisas em certos podcasts e eu fico tipo assim, ainda bem que eu sou brasileira. Tipo, eu acho que a gente tá anos-luz de distância. A gente é tão mais avançado em questão de saúde mental, de tratamento de pessoas, de não ter preconceito com saúde mental das pessoas. Porque lá fora, cara, na Inglaterra, eu acho que eles têm sistema de saúde público, não tem? Tem. Eles têm. Eles têm sistema de saúde público. Não é igual nos Estados Unidos que não tem. Você tem que tirar do dinheiro do cu pra fazer isso. Não. Lá eles têm acesso. E, cara, como? Sabe? Aqui a gente consegue acessos de saúde mental no Sistema Único de Saúde de uma forma que em lugar nenhum no mundo a gente vai ter. E as pessoas, elas, eu acho que falta informação. Eu acho que falta mídia falar sobre isso. E é por isso que a brincadeira do CAPS não é legal. Porque a pessoa, ai, estou me sentindo deprimida. Será que é depressão? Bem, antes você ir no médico pra ver se antes que piore o quadro. As pessoas, elas não têm essa capacidade de levantar e dizer assim, não, hoje eu vou procurar resolver esse problema. E eu falo isso como uma pessoa que não achava que aquilo ali era um problema até eu conheci uma amiga, me aproximei dessa amiga e ela já lidava com alguns transtornos também, e ela falou assim, que tal você ir ao médico? Isso não é normal, tal. E aí eu aceitei. Eu notei que eu não tava bem, então realmente piorou. E aí depois, nas minhas pesquisas sobre o transtorno, eu descobri que é uma coisa que cada vez que eu passo por uma crise de mania, aquilo ali meio que frita meu cérebro. E eu tenho perca de neurônio. Então, assim, do momento que eu tô perdendo, eles não vão nascer de novo. Tipo, não volta, sabe? Então, o cérebro, ele começa a ficar o quê? Danificado. E a gente sabe que quando um cérebro, se ele tiver, por exemplo, alguma cicatriz, isso vai mudar, pode mudar até sua personalidade, dependendo de onde tá aquela parte afetada do cérebro. Exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas não têm plena compreensão do que realmente é um transtorno mental. Quando a gente fala, tipo, as pessoas acham que tipo, a bipolaridade é ficar triste e feliz. Antes fosse, sabe? Antes fosse. Ia ser muito legal se ela fosse ficar triste e feliz, né? Só contar uma piada, sabe? Mas não é assim que funciona, sabe? Cara, olha, gente, vocês não sabem o que fazer, vocês querem um passo a passo? É o seguinte... se você tem condições de pagar e você tem um plano de saúde, você vai agendar uma consulta com um médico, provavelmente especialidade geral, saúde da família. Você vai contar para este médico o que você está sentindo e o que você, na sua cabeça, acha que é. O médico vai te passar uma lista de exames para fazer. Ele vai te passar uma avaliação psicológica também. E o psicólogo, se achar que precisa, vai te encaminhar para o psiquiatra. Quando os resultados dos seus exames saírem, o médico vai sentar, vai avaliar e vai te indicar. Se você está com uma deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina D também causa tristeza, causa cansaço, que são os mesmos sintomas da depressão. Às vezes, uma suplementação resolve, às vezes não. Então, gente, procurem. A mesma coisa. Se você não tem de pagar hormônio... Se sua tireoide estiver alterada também pode acontecer a mesma coisa. Exatamente. E se você não tem condições de pagar, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Postinho de saúde. Agenda uma consulta. Vai na consulta. Conversa com o médico da família. Você não vai pagar por nenhum exame. Você vai pegar uma guia para fazer os exames de forma gratuita, porque o SUS cobre todos os seus exames. E quais são as consequências dessas abordagens, né? Sem nenhum cuidado, sem o mínimo de pesquisa. As consequências são bem diversas, como, né, essa espalhar desinformação, fake news sobre o que é saúde mental, pode afastar pessoas de querer procurar um diagnóstico, pode fomentar o preconceito contra pessoas com transtorno mental, pode fazer com que essas pessoas não levem a sério transtornos mentais, porque tem transtornos que são mais graves do que outros, tem níveis diferentes dos outros. Então, assim, tem muita coisa envolvida nisso, né, no que pode causar. Uma das coisas que eu não entendo, que eu acho que a gente comentou, mas vamos comentar de novo. Você lembra alguma obra que, tipo... Uma obra que marcou? Não uma obra que marcou, mas uma obra que eles usaram aquilo ali além do TDI pra justificar os crimes, entendeu? Olha, pra justificar crimes, tem aquele filme O Lado Bom da Vida, que tem um livro, e o protagonista, ele é bipolar.
Isso. né? E ele agride o amante da esposa dele. E ele passa um tempo no hospital psiquiátrico por isso, tudo mais, né? E aí que ele realmente é diagnosticado como bipolar e começa o tratamento, e tem toda aquela questão judicial de que ele é obrigado a fazer o tratamento dele. Eu acho essa uma abordagem interessante do que poderia ter sido, como, não sei, eu acho, por exemplo... Tu leu Dom Casmurro? Não finalizei, tá pra finalizar no Audible. No final, eu não sei se ele mata o filho ou a mulher, não lembro, uma coisa dessa. O diagnóstico do Bentinho, pra mim, é transtorno de personalidade paranoide. Não sei. Eu não finalizei pra ter uma opinião. Citando o lado bom da vida, você recua um pouco. Na minha cabeça, a reação dele foi bastante comum, né? Porque as pessoas, elas tendem a ir no amante e não em quem tá causando a doce. Tipo, a pessoa que... O amante e a amante não tem responsabilidade emocional nenhuma com você. Por que você vai agredir ele, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. Então, pra mim foi uma reação que qualquer pessoa teria. Se você tirar o transtorno, ia continuar a mesma consequência. Entendeu? E, geralmente, agredir o amante é o que se espera de homens. Que se espera que homens façam, sabe? Eu acho que no lado bom da vida, eles extrapolam a questão da masculinidade, tanto dele quanto do pai. Sabe qual é outro você pontuou isso, eu lembrei de outro, que também é bipolar. Você lembra daquele filme que é de um livro adolescente, que é com o Jordan Fisher, eu acho, que ele é bipolar? Eu acho que foi o Jordan que fez, que é da Netflix. Ai, ele é adaptado de um livro, Por Lugares Incríveis. Isso, Por Lugares Incríveis. Por Lugares Incríveis, no livro, eu assisti só o filme de Por Lugares Incríveis, ele some, dá um ghost na menina, né? A menina fica preocupada que só... Não lembro exatamente desse filme por completo, mas eu lembro que na época eu conheci alguém, chegou pra mim e perguntou assim: ah, mas isso é normal? Eu falei, cara, eu nunca dei gosto em ninguém não, sabe? Então não assim, sabe? Tipo, do nada. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que as pessoas, elas... É uma coisa que eu falo muito da terapia, que a gente às vezes não sabe o que é nossa personalidade, o que é o nosso transtorno, e eles se misturam. Só que são duas coisas que existem dentro de você, sabe? Eu acho que uma pessoa que pode dar ghost, ela vai dar sem nenhum transtorno, porque existe, é o que mais existe aí, entendeu? Eu acho que tá aí o pecado, sabe? Quando você pega o transtorno e você pega o enjeito... atitudes. Então, exatamente. Aí você pega o transtorno. É tipo assim, se você tirar o transtorno, uma pessoa, entre muitas aspas, normal, é capaz de cometer aquilo ali? A resposta é sim. Então não tem nada a ver com o transtorno. Por que o transtorno tá ali, né? Porque assim, se ir no lado bom da vida, ele bateu no cara, isso acontece todo dia. Tipo assim, gente com zero transtorno, sabe? É a mesma coisa por Lugares Incríveis. Tipo assim, quantas pessoas não dão ghost em outro? Só quem dá ghost é quem tem algum tipo de transtorno? Não, isso aí é uma falha de caráter dele. Não é uma coisa do transtorno. Aí quando você usa o transtorno pra fazer esse tipo de justificativa, é onde está o erro. Porque eu vejo muitas pessoas falando, mas o bipolar ele é violento? Cara, não, eu nunca fiz nada contra ninguém. Obviamente, porque, né, enfim. E aí, mas é porque eu não sei o que. Mas é não sei o que. Cara, não é. Tipo assim, eu tenho amizades, relações de 17, 18 anos de amizade com a pessoa, sabe? Não tem nada a ver aquilo ali, é o caráter da pessoa. Você tem que entender que existe a personalidade, o caráter, os princípios, né? A ética da pessoa, e existe o transtorno. E uma coisa não se mistura com a outra. O transtorno pode potencializar, talvez no momento de um surto, de um colapso. Sim, é um decisor. Por exemplo, no meu transtorno eu tenho psicose, eu tenho alucinação. E ainda assim, é uma coisa que eu consigo controlar, né? Eu consegui viver normal minha vida toda, né? Às vezes meio assim, né? Cada um numa balança, mas não é uma coisa que comprometeu totalmente minha vida, minha visão de viver, né? E isso ainda tem minha personalidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, as pessoas, elas não sabem usar o transtorno dentro de uma narrativa. Elas querem usar como justificativa pra pessoa ser mau caráter. E aí onde tá o pecado? Tem uma coisa que eu não sei até que ponto eu considero Dexter, o serial killer policial, uma boa representação de transtorno de personalidade antissocial, né? Que o Dexter, ele é um serial killer. E ele foi diagnosticado muito cedo, provavelmente não por profissionais, o pai dele, o adotivo dele, identificou ele ainda na adolescência que ele tinha esse transtorno, e ele direcionou esse transtorno dele, essa vontade que ele sentia de cometer coisas por um código, manipulando ele a procurar pessoas que tinham transformando ele. Então, transformando ele no vigilante. Serial killer, transformando ele num vigilante, um serial killer de serial killer. Você pontuou a idade dele. E aí,
Aqui a gente vai citar um livro nacional e vamos dar o nome, o livro do Rafael Montes, Uma Família Feliz. Eles descobrem, a menina é uma mini psicopata, mas ela tem tipo assim, 7 anos, 8 anos, uma coisa assim. E aí eu conversando com minha psicóloga, quando eu li, eu fiquei muito indignada, e minha psicóloga falou, não tem como saber, não tá formado ainda. Não, você pode ver que a maioria dos transtornos, embora você pode fazer uma avaliação neurológica e ainda assim a pessoa vai ter que passar por um acompanhamento para ter certeza que é aquilo ali. E ela falou assim, é muito novo, Andréia. Não tem como uma criança dessa idade, assim, mas é porque a gente já sabe que ali a criança é ruim. Cara, nem sempre, às vezes é um sentimento reprimido. A gente tem a tendência à violência. A gente tem que entender que isso é uma coisa que tá dentro da gente, né? E aí... As pessoas acham que seres humanos, eu falei que a gente não pode desumanizar, né, para não deixar as coisas e falar que eu sou porque monstro e a gente enxerga como monstros e tudo mais, mas que todo mundo é capaz de monstruosidade, e a questão do ser, todo mundo é capaz de violência, depende do estímulo, depende da condição, porque é instinto animal. Exatamente. O ser humano é um animal racional? Sim, mas é um animal. E a violência, ser capaz de violência, faz parte do seu instinto de autopreservação. Exatamente. Se uma pessoa vir nos agredir, a gente não vai dizer, não, peraí, vamos conversar, a gente vai querer, e não sabe nem por que tá brigando, a pessoa já tá brigando. E eu acho que foi, assim, esse livro do Rafael me pegou bastante. E eu vou dar outro spoiler. Esse acho que é um mega spoiler, que é o último livro da empregada. É quase a mesma coisa. Só que o guri já é maior. E aí eu fiquei pensando assim, por quê? Eu achei esse livro tão... Por que esse livro existe? Ele não acrescentou nada à narrativa da história. Cada livro, a protagonista tá com uma idade diferente. Tipo assim, você passa 12 anos entre um livro e outro. Tipo assim, um livro já tá no futuro, qual é o que tá no futuro, qual é o que tá... Não faz sentido nenhum. Perde toda a linearidade do babado. E não faz sentido nenhum. Vilanizar a criança. Gente, criança, ela não tem emoção definida, ela não sabe o que tá sentindo. É tudo muito novo. É repetição de comportamento. Criança é basicamente isso. Ela só tá... É como você falou, o pai adotivo do Dexter pode ter induzido ele a esse caminho, né? Porque assim, na cabeça dele é o pai. O meu pai faz isso. Por que as crianças, elas reproduzem tudo, né? Ai, meu pai criou. Ai, eu tô com vontade de matar. Cara, muitas pessoas que não tem problema nenhum sentem essa vontade. É normal. Tipo, é normal entre aspas. Tipo, é normal pra você executar. Mas pensar no pensamento, no criativo, todo mundo pode qualquer coisa, né? Uma coisa que eu quero perguntar pra você, Jéssica. Do Exorcista. O que você achou ali da doença mental versus demônio? A gente sempre vai... primeiro a gente tem que contextualizar a época. É da década de 70. E isso ainda tem muitas coisas sobre como a saúde mental era tratada naquela época. Sobre como mulheres eram tratadas com a saúde mental de uma forma completamente diferente de homens. Tá? Mulheres eram descritas como histérica e o tratamento para mulheres era completamente diferente. Tem isso também na história. A gente tem outra questão que a gente vai entrar, padrão, tá? Eu estou falando do livro e filme O Exorcista. Não estou falando da história real que inspirou, tá, gente? E aí a gente... Só aí, nesse contraponto. Por que você acha que eles acharam interessante substituir a sexualidade ali da criança? Tipo, não vou botar um menino na história real e na coisa uma menina. Na suposta história real. Na suposta história real, né? Aqui a gente não está entrando no mérito sobre a existência ou não de possessão demoníaca. Então, a gente mas é a história para outro episódio. Isso é história para outro episódio. E isso para mim é o padrão do que é o terror, o horror. No horror, são as mulheres que são as vítimas da violência, para serem salvas por homens. E aí a gente vai, quando a gente tem... o Exorcista, ele cunhou o padrão sobre isso. Inclusive, eu estava participando de um programa ontem e eu falei... a gente também estava falando sobre o Exorcista, né? E eu falei justamente sobre isso, que é o padrão que a gente tem, que foi cunhado pelo Exorcista sobre a forma como as possessões demoníacas acontecem. Que geralmente são mulheres que são vítimas porque mulheres são mais vulneráveis. E aqui agora eu vou citar a questão religiosa, que é o que o filme aborda também, tá? A questão religiosa de que a mulher é mais suscetível ao chamado do demônio, né? Porque a mulher que comeu o fruto proibido, a mulher que foi dita como bruxa, a mulher é isso, a mulher é aquilo. Aí a gente vai para o outro padrão, que continuando dentro do horror, que é o quê?
É as famílias disfuncionais. O que acontece no Exorcista? Os pais estão se divorciando e a criança passa muito tempo sozinha. Ai, a minha mãe não está cuidando de mim porque a minha mãe precisa trabalhar. E eles não são pobres, eles são de boa, eles têm uma condição de vida boa. Ela é atriz, né? Ela é atriz. E ele é o quê? Ele Eu trabalha... não sei. Eu acho que o marido dela é diretor de cinema, uma coisa assim, eu não sei. Uma coisa assim, eles têm uma condição de vida boa, né? E aí a criança muito sozinha, muito vulnerável, uma menina de 12 anos, e aí a gente entra em outra questão de que 12 anos a gente tá o quê? Na adolescência, pré-adolescência. Bem naquele limite onde geralmente, aí acho que a idade média, onde as meninas têm a menarca, e outra coisa que mexe completamente com a sua cabeça. Então, tem uma coisa interessante sobre essa história aqui. Quando a filha começa a ter esses episódios de coisas que acontecem com ela, de ela começar a ficar diferente, a mãe procura ajuda médica, a mãe procura ajuda psiquiátrica, até esgotar todas as suas medidas possíveis e ir procurar ajuda religiosa, porque foi o que sobrou. E aí chega lá na ajuda religiosa, o padre o quê? O padre é psiquiatra também. Então, e ele também insiste nessa questão de que, pode ser psicológico também, porque até ter todas as provas, não sei o quê. Mesmo eu não sendo muito, eu não acredito, né, no exorcismo, essas coisas, mas não é o caso. É interessante ver como eles tentam chegar próximo do que tecnicamente deveria ser, que é ter todas as provas possíveis, para submeter a pessoa a um exorcismo, que é um ritual extremamente perigoso, tanto física quanto mentalmente, que as pessoas podem não sobreviver, né? Então, eu acho uma abordagem boa, uma abordagem assustadora, principalmente porque é uma criança, é uma menina, e as coisas que ela faz, eu nunca vi criança tendo surto, mas eu já vi adulto tendo surto, exatamente daquele jeito. Se você passa na ala psiquiátrica, vai ter gente legal, mas vai ter gente surtando também, e é dali pra pior. Sabe? Uma parte interessante é o romper com a realidade é uma coisa muito perigosa. Eu acho Sim. que não é a pessoa teve um surto, ela vai ali e volta. Não, teu cérebro ali, depois que tu foi, ele não vai voltar 100%, jamais. Eu tiro isso, tipo, uma pessoa que eu adoro citar, o Donnie Darko, né? Tipo, a forma como ele lida com a própria paranoide dele, né? Ele é diagnosticado com esquizofrenia paranoide, eu acho. Quando eu assisti, pra mim, o livro do Exorcista foi muito mais pesado. A forma que o cara narrou, a emoção que ele botou ali, não tinha a mesma emoção no filme, infelizmente. Eu achei o filme muito claro, muito... As músicas... Tipo assim, era uma coisa que você... Tipo assim, eu assisti a versão estendida, que parece que tem 20 minutos a mais do que o filme quando foi lançado no cinema. Eu prefiro a versão do cinema do que a versão do diretor também. Porque, sei lá, tem umas coisinhas diferentes, sabe? É isso. Eu não sei. Eu acho que é um bom filme pela época, a gente entende o porquê que ele é tão famoso, sim, tudo totalmente. Que ele faz. É um marco na história do cinema, de horror principalmente, mas... O livro, ele é mais denso, tem muito mais coisa, tem muitos mais detalhes do que o próprio filme. Eu acho que não ia ficar visualmente interessante pro espectador em massa assistir um filme de horror daquela forma, né? Tem a cena que... enfim... Tem cenas de sangue, gente, assim, é muito perturbador, velho. Tipo, tava ouvindo e dizendo, ok, por que eu tô aqui, sabe? Mas enfim, foi um livro maravilhoso de ler. Mas a história que sempre se repete a mulher tem um transtorno, ela é mulher, é sempre uma mulher, é sempre uma mulher que tá vulnerável. Mulher. Exatamente. É por isso que minha única lei hoje é sempre escrever mulher surtada e homem... vítima. Um homem é sempre a vítima aqui na minha casa. Não na minha casa. Nos meus livros, porque eu acho que a gente tem que começar a reparação histórica agora, né? Então... É por isso que eu vou pagar a escolinha de jiu-jitsu pra minha sobrinha. Faz muito sentido. Foi muito exatamente isso. Eu usei muita experiência das pessoas, né? Inclusive a experiência da Jéssica ser internada. Eu acho que meu personagem foi o primeiro personagem literário do Dark Romance a se internar na clínica psiquiátrica 2 vezes até ele entender que ele tinha um problema. Ele demorou a entender que ele tinha um problema, né? Isso é interessante, mas enfim, nós estamos aqui para falar disso. Mas, Jéssica, se você pudesse chegar hoje para um autor e pudesse assim, pegar ele, botar ele assim sentadinho, tipo, sei lá, com certeza você já leu muitos absurdos, nacionais e internacionais. Se você pudesse botar um sentadinho assim, dissesse assim, por quê? Sabe?
Às vezes eu só queria saber o porquê. Eu acho que se houver a motivação certa, pra mim tudo é aceito. Como eu falei pra você, tipo, a motivação, né, é primordial. Por que você escreveu isso? Gente, olha, é uma coisa que eu acho que é uma opinião minha, tá? Eu não sei. O autor acha que esse livro é forma de narrativa e não sei o quê, mas o autor deveria enxergar a sua obra como uma dissertação. A dissertação você tem que convencer a pessoa que tá lendo de que aquilo ali é o certo e que aquilo ali é verdade. Então, você tem que conseguir argumentos o suficiente para fazer com que aquela história seja crível. Gente, não precisa ser real, não precisa ser nada como real. Você tem que entrar na noia do universo que você tá criando ali e fazer com que aquilo seja plausível. Pode ser. Eu acho. É isso. E eu falo isso pra você, eu sou uma pessoa muito imersiva, né? Acho que você já entendeu isso, esse ponto. Quando eu tô lendo, eu tô ouvindo, eu tô lendo, tipo, e tá no meu cérebro, ele tá transcrevendo realmente como uma imagem muito clara. E eu acho que é uma das coisas que me leva a não consumir certos tipos de livro. A gente tava na conversa no off, a gente citou Assombrando Adeline. Eu acho que foi um dos livros, assim, que me fez mal, não que me fez mal, mas que me atingiu de um modo que eu senti repulsa. Você tá entendendo? Engraçado que eu li um livro que também tem a tal da CNC. E nesse outro livro, a autora trabalhou muito melhor, de um jeito de que, ao invés de ser repulsivo, só é desconfortável porque você não achou repulsivo. Tem autor que ele consegue dizer assim, cara, é isso aqui. E outra a coisa, diferença entre a romantização e contar uma história. E outra coisa, é descrito, a autora faz questão de descrever que a protagonista e o protagonista têm transtornos mentais diagnosticados daquele jeito, que se assemelham a tal transtornos mentais. Eles agem desse jeito e, inclusive, é fetiche da pessoa que tais coisas aconteçam daquela forma. Então, é desenvolvido dessa forma. Agora, em Adeline, não é. Em Adeline, tá jogado lá. Até porque eles nunca conversaram, de certa forma. Eles nunca tiveram conversa pra dizer assim, não, a gente vai fazer um não consensual. Eu aceito essa situação, mas nunca houve, né? Voltando aqui, só 2 passos. Quando você citou Dexter, agora eu lembrei. Isso acontece com a Ari. Em Banquete Profano é a mesma coisa do Dexter. Ela foi induzida a matar, mas ela não tem nenhuma patologia. É só que ensinaram pra ela que através de uma crença enviesada, aquilo ali era como ela ia alcançar, entre muitas aspas, o paraíso. Exatamente. Então, no livro que a Andrea tá citando, Banquete Profano, que é um livro maravilhoso, diga-se de passagem, que é da Andrea. A protagonista, ela é uma serial killer, só que ela não é uma serial killer. Ela cresceu numa seita. E pra ela é super normal. E assim, se a gente fosse falar de seita aqui, agora a gente ia levar o resto da nossa vida só dissertando as loucuras de seita. Mas eu acredito que existem pessoas que nascem com uma patologia grave. Nem todo psicopata mata. Existe uma escala, se eu não me engano, se chama escala Hale, que ele mede o nível de psicopatia. Quase todos os transtornos, eles têm níveis. Porque nem todo mundo é afetado da mesma forma, algumas pessoas são de forma mais brandas, então são muito mais fáceis de você controlar através de medicação, terapia e outras coisas alternativas. Alternativas que eu falo é exercício físico, alimentação, tô falando de alternativa de coisas que não tem comprovação científica, não. Existe muito, e nem quer dizer que todo psicopata vai matar, a porcentagem, na verdade, é muito baixa desse tipo da pessoa que possui esse tipo de patologia de matar, né? A gente sabe hoje, os estudos indicaram que a maioria das pessoas que possui, né, essa formatação, porque a psicopatia é uma formatação mental, como o cérebro da pessoa são 3, né, que é neurose, psicose e perversão. Eles estão em perversão, não tem como mudar aquele cérebro, a química dele é daquela forma, a estrutura dele é daquela forma, porém tem tratamento de certo modo, existe coisas que podem amenizar os sintomas e tal. E a gente sabe que essas pessoas, elas não estão ali sempre cometendo crime. A gente sabe que hoje eles estão sempre em posições de poder pela capacidade imensa de poder de manipulação.
né? Então, assim, a gente consegue enxergar isso nisso é citação de pesquisas, não sou eu que tô falando. Presidentes, CEOs, advogados, eles sempre procuram essas posições onde eles podem manipular, né, a maioria das pessoas, né? E, tipo, enfim, tá ali e fica aí o alerta pra esse tipo de situação. Se eu sentasse hoje com certos autores, não principalmente, mas em alguns livros, tanto nacionais quanto internacionais, que trataram os transtornos mentais, eu queria saber a motivação da pessoa, sabe? Como é que você chegou aqui? Porque se um livro, quando você pega o enredo e você analisa todo o subtexto dele e você vê que o transtorno tá ali só pra justificar supostamente a ação do personagem, é melhor você tirar. Porque isso é uma coisa totalmente irresponsável, você tá contribuindo pra que haja estigma. As pessoas, o que acontece? As pessoas vão ficar com medo de se relacionar com essas pessoas, né? Elas acham que, sei lá, todo mundo é instável. Não é, sabe? Tipo, às vezes até a pessoa em crise, a pessoa não é instável. Assim, é uma pessoa ainda que continua sendo uma pessoa sociável. As pessoas acham que depressão é ficar deitado na cama. Gente, quando você chega ao ponto de ficar na cama, já tá num ponto muito avançado, tá? Mas assim, existe que é a dia... depressão. Exatamente, existem dias bons e dias ruins, como pra qualquer ser humano que habita a Terra. Você não vai conhecer ninguém vivo que é estável ao ponto de tá sempre feliz. Se a pessoa tá sempre feliz, narcóticos. Entenda, não existe a pessoa 100% feliz, sóbria, não tem condição, mas enfim, é isso. Gente, pra você ser 100% feliz, ou você está sob efeito de narcóticos, ou você é uma pessoa burra e alienada. Olha, hoje era meu maior sonho. Às vezes eu fico pensando assim. Nossa, eu queria tanto ser ignorante. Nossa, eu vejo umas coisas assim na internet que eu fico, por que é que eu não sou essa pessoa, sabe? Tipo assim, eu ia ser tão mais feliz, tirasse o peso da minha cabeça, sabe? Ia ser muito mais interessante, sabe? Enfim. Isso é nossa visão, né? É a nossa visão do que as coisas acontecem. E pra você, Andréia, quais são as alternativas e caminhos pra melhorar essa representação? Falando como leitora, autora e paciente, eu diria que é convivência. Todo mundo que é autor, num curso de escrita criativa, que é o básico para você escrever bem, a gente aprende que a gente tem que vivenciar. Muitos autores que possuem dinheiro, eles querem escrever um livro, sei lá, em Glasgow, eles vão até lá, vivenciar, se ambientar. Essa é a importância. Se você não tem acesso a uma pessoa que tem aquele transtorno mental, vai ter fóruns na internet onde as pessoas relatam como elas se sentem. Eu já vi lugares onde as pessoas trocam experiência. Você pode perguntar para amigo. Sempre vai ter um amigo que conhece um amigo e conhece um amigo. Sempre vai ter uma conexão. E eu acho que a parte de se colocar dentro da cabeça de uma pessoa com transtorno mental é muito complicado. Principalmente se a pessoa não sofrer de nada. Eu consegui, entre muitas aspas, entender certos comportamentos dos meus personagens, porque parece com certos tipos de sintomas que eu tenho. Mas eu ainda assim tive muita dificuldade. Eu diria que o autor, ele precisa entrar, tipo, eu acho que pra escrever qualquer livro, na verdade, né? Nem só escrever. Você tem que viver a história. A história, ela tem que falar por si só. Você só vai ter essa bagagem se você vivenciar. Nem que seja virtualmente. Sempre vai ter alguém falando alguma coisa na internet. Pode ter certeza. Vai atrás, vai fuçando, vai aparecer vídeos no Instagram, no TikTok. Usa isso como ferramenta para você imergir na tua história. Vai lá, pergunta pro ChatGPT, com certeza ele vai te dizer, se você fizer as perguntas certas, ele vai te dizer exatamente uma coisa, como se sente. Uma coisa até que uma vez eu cheguei e comentei com o meu psicólogo, mas é porque eu não sei como essa pessoa vai agir. Ela disse, André, sentimentos é a mesma coisa. Então assim, se o ChatGPT diz assim, você tá sentindo angústia, a angústia que aquele ser humano tá sentindo vai ser parecido com a tua angústia, então tu sabe o que é angústia. Enfim, é mais ou menos isso, pra imergir na história, botar a cabeça, configurar e dizer assim, eu sou um esquizofrênico hoje, eu vou escrever como se fosse um, aí você vai lá e escreve. Na minha opinião, não só isso, eu acho que os autores têm que encarar essa pesquisa não só em convivência, mas também buscar apoio psicológico. Sim. Vai atrás de profissionais que vão te saber orientar sobre isso. Mas eu não tenho dinheiro. Vai assistir o documentário. Tem muito documentário. Mas não sei o que lá. Procura o SUS. Vira paciente. Vira paciente, exatamente Vira isso. Paciente. Quando eu tava escrevendo o personagem de Borderline, ele não ia ser Borderline, ele ia ser TT, né? Transtorno intermitente explosivo intermitente. E aí minha psicóloga disse, não, você diagnosticou seu personagem errado no Borderline. E eu fiquei tipo, ok. E aí isso faz parte do enredo, tá ligado? Ficou no enredo, tipo, ele recebeu um diagnóstico. Isso é muito comum. Eu fui diagnosticada errada no início da minha jornada.
E eu levei quase 2 anos pra saber o que eu tinha de verdade. Isso é muito real. Então, eu decidi abordar dessa forma, justamente pra mostrar que até profissionais especializados que ele esteve numa clínica psiquiátrica, até ali, às vezes, a pessoa pode errar, porque ele ocultava o que ele sentia, ele manipulava. Então, assim, não tem nada a ver com o transtorno dele ser um traço de personalidade, né? Exatamente. Isso é muito real. E, gente, a gente tá falando isso aqui, a gente não tá só julgando e falando mal de autoral ou autor B. A gente tá aqui falando porque a saúde mental é uma coisa séria, que as pessoas só querem falar dela quando tá no Setembro Amarelo. Mas não é assim que funciona. Era bom se a gente ficar só você... em setembro. Exatamente. Nossa, seria tão bom se a gente sentisse só em setembro, mas não. A gente sente todos os dias, né? E aí, quando a gente chega no personagem de livro que tem um transtorno e a gente, como consumidor, tá lá vendo aquelas características e pensando, será se é bom a gente tentar ver... às vezes as pessoas não entendem que precisam de ajuda. E eu entendo que o livro de entretenimento, ele não tem nenhuma função social, ele não tem obrigação nenhuma de ter essa função social. Mas é tão melhor, é tão mais valioso, a sua obra, ela vai perdurar mais, porque ela marcou as pessoas de certa forma. Sabe aquelas trends e filtros e não sei o que do Instagram, que as pessoas fazem todo ano falando, meus tantos livros favoritos. O seu livro pode estar aparecendo ali, porque você marcou a vida de uma pessoa dessa forma, porque você fez um bom trabalho. Ou você causou um trauma também, né? Brincadeira. Também pode. Pode ter um trauma também, né? Pois eu acho que eu não, assim, eu também que as pessoas têm medo, né? Eu não sei o que, pra mim eu acho o transtorno mental, eles são pesados, eles são complexos, a gente não consegue entender, nem a gente que mesmo tem, a gente não consegue entender. A gente luta muito pra entender o que é personalidade, quais são os traços, o que é a gente, o que não é, como é que a gente tá conseguindo ver o mundo. E eu entendo que uma pessoa que não convive com isso deve ser muito difícil se colocar no lugar, né? Mas é isso, a imersão. Outra coisa, não tem pressa. Não tem pressa. Gente, não tem pressa. Você não precisa ter pressa pra escrever teu livro, sabe? Mas alguém pode ter uma ideia. Pode ter uma ideia parecida com a tua? Pode, mas com certeza a execução não vai ser igual. Porque hoje, como eu vi um documentário essa semana, que a gente é o remix. A gente só tá ali reproduzindo o que a gente já sabe? De uma forma sempre tentando deixar mais autêntico. Então, assim, não tem pressa. Escreve, pensa, busca o que você não sabe, que eu acho que vai deixar a experiência extraordinária, pelo menos do meu ponto de vista. Aqui, o objetivo nosso não é apenas criticar, o objetivo nosso é levar esse mercado literário, principalmente o mercado literário, para um lugar nacional melhor. A gente quer levar isso para um lugar melhor, porque nós temos capacidade para estarmos em grandes editoras, para estarmos sendo lembrados, para estarmos sendo convidados em local de destaque, numa Bienal do Livro, numa editora internacional. Então, assim, mas precisa ser encarado com seriedade. Felizmente, sem querer criticar, mas às vezes a gente pega alguns livros e a gente fica triste pelo fato que faltou exatamente isso, a seriedade ali naquele produto. Faltou seriedade, faltou profissionalismo, faltou, sabe? Gente, se você quer abordar um trauma, ainda se tratando de saúde mental, né? Não só de transtorno, mas se você quer abordar um trauma de um personagem, você vai trabalhar aquele trauma daquele personagem de um jeito certo. Ou então você não aborda. Porque, a pessoa foi vítima, vamos dizer assim, um assunto bem recorrente, principalmente nos dark romances e nos romances adultos em geral, ou no new adult e tal. Gente, é um assunto recorrente bom. Abuso sexual. As vítimas passam por um abuso sexual, geralmente meninas, né, mulheres passam por abuso sexual, e elas, tempo depois, ainda carregando esse trauma, elas vão conhecer outra pessoa que vai fazer com que elas se desperte de novo pra vontade de se relacionar com a pessoa, sabe? E tudo mais. E aí essa menina vai virar uma máquina de sexo desenfreada porque o cara é o pau santo que curou ela do trauma dela. Jéssica, eu acho que você precisa conhecer o Gregory. Esse personagem eu fiz inspirado numa pessoa real. Não, eu inspiro tudo em pessoas reais, porque eu acho que a realidade consegue ultrapassar a ficção sempre. E é um personagem masculino. E eu cheguei a receber avaliações tipo assim: é um personagem muito gostoso, faltou
Faltou cenas de sexo, porque, cara, o cara foi abusado por anos. Tipo assim, o cara tem repulsa de toque. Tipo assim, como é que eu vou botar? Como é que vai ser crível botar esse cara virando uma máquina de sexo? Tipo, não faz sentido nenhum E na minha cabeça. isso é uma grande crítica minha. Agora eu vou citar nomes, livros, séries e autores, viu, galera? É de Sangue e Cinzas, da Jennifer L. Armentrout, que é aquela que o pessoal gosta de falar que é Eu um li grande só um esquema livro de dela. pirâmide. Eu li um livro dela e. Então, de Sangue e Cinzas tem uma premissa muito legal. Gente, é uma história muito boa. A política é muito bem desenvolvida. É uma romantasia. Isso é tema para outro episódio, inclusive, quando nós vamos falar sobre romantasia. É que simplesmente o protagonista, ele foi preso por 50 anos. E assim, eles têm longevidade aí, talvez até imortalidade. Então, isso faz total sentido. Ele ficou 50 anos preso, sendo vítima de abuso físico e sexual todos os dias da vida dele, sendo escravo sexual. E aí, quando a gente passa do terceiro livro em diante, o cara porque a deusa gostosa da protagonista curou ele do trauma dele? Só isso, sabe? Mas é muito triste ver que ao longo da história a autora foi tirando essa marca do trauma, do que ele passou e tudo mais. Tudo bem, são 3 livros grandes, 700 páginas cada livro. Os livros são gigantescos. Tá? Tem muito desenvolvimento, muita coisa acontece na história, a forma como os 2 protagonistas são ligados e tal, mas ir apagando isso e transformar num cara que tá sempre pronto pra transar com a mocinha dele o tempo todo, sabe? Não é assim. A gente entende o humor dele, como ele e que muito desse senso de humor dele vem pra ele esconder aquela fachada de pessoa que tá traumatizada, né? Então ele usa muito o humor por isso. Mas, cara, limite, sabe? Porque aí a gente vai pro spin-off da série, que não tem como ficar separado. A protagonista, ela passa por algo semelhante, mas ela não é abusada sexualmente, mas ela vê outras pessoas sendo abusada e enquanto ela estava sequestrada e tudo mais. Então, assim, e ela não age assim, porque da mulher não se espera isso, mas de um homem espera isso? Ou que o cara vire uma máquina de sexo? Era isso que eles queriam pro Gregory? Então, coitado, sabe? Tipo assim, ai, horrível. Mas enfim. Gente, esses foram os nossos apontamentos, talvez. Eu espero que tenha ficado tudo claro, né? Sobre o que nós queríamos. Não quisemos ofender abordar. ninguém aqui. A gente só tá dando nossa opinião como pacientes psiquiátricas. E como pessoas que estão aí no mundo literário, a Andrea, profissional, uma grande leitora, né? De Só livros isso duvidosos. De livros muito duvidosos, por sinal. Muito. Mas, pra eu dar minha carteirada, né? Eu tenho um cursinho de crítica de cinema não literário, mas eu espero que tenha ficado meio claro que a gente quis dizer, assim, que a gente tá tentando abordar aqui. Porque o que a gente quer é que as pessoas tenham mais responsabilidade, né, com o assunto. É uma coisa que tem que vir de algum lugar. Que tem que ser falada, que a gente não vê a galera falando. Exatamente, a gente não vê a galera falando. A gente também tá com um projeto e a gente tá com... Vamos irritar algumas pessoas. E isso aqui, a decisão de criar esses conteúdos assim, é uma questão mais informativa. A gente sabe que nem todo mundo tem tempo, paciência pra tá cavando na internet atrás de dissertações, de artigos científicos, pra explicar. Às vezes não tem em português. Exatamente. Então, assim, tem muita coisa ali que ainda separa muito a gente de informações reais, né? Quando é fake news, a gente recebe no WhatsApp, né? Mas quando é uma informação verídica, a gente não tem acesso. A gente sempre vai tentar tratar tudo com muita responsabilidade, com coisas que a gente já leu previamente, são assuntos que a gente já pensou e repensou, criou uma opinião antes de trazer pra cá. E a gente decidiu abrir com esse episódio, que é uma coisa que afeta a gente diariamente. A gente para de ler um livro, ou a gente fica indignada, né? O livro não foi uma boa experiência, o filme, ou a série, a gente não tá aqui falando de livro, a gente não tá falando de nacionalidade, a gente tá falando de história, como ela mesma citou, o livro europeu, e tem a série americana. Então, assim, é uma coisa que são muitos pecados cometidos por muitas pessoas em muitos pontos do mundo, né? E é uma coisa que, assim, que só responsabilidade vai fazer com que ajude, a literatura, ela ajuda também a disseminar informação, como a Jéssica falou, não precisa, mas é entretenimento. Embora seja entretenimento, também tenha esse viés informativo. Então, que a informação esteja correta é o ponto inicial
tipo, crucial do autor. É responsabilidade do autor, tudo que ele coloca no papel. Sim, E- não tem esse negócio de separar o autor da obra. Não E tem, principalmente, não tem como. e é importante que a gente tenha isso nesse nosso nicho de. Principalmente que a gente está inserido no nicho do book hot, né? Da literatura erótica, de livro com hot. Porque ele traz de volta à leitura muitas mulheres que estavam afastadas de conhecimento e tudo mais. E nesses livros ela busca um acolhimento sobre sobre si mesmas, sobre a situação que elas estão passando ali. Então, por exemplo, ela tá vivendo uma situação de violência doméstica e ela vai ler um livro que a personagem sofre violência doméstica e ela tem uma forma de se livrar daquilo. Não, isso tá ela no vai estalo. Então, e e supera. assim, exatamente. Tem um livro que ele vai te conduzir a uma epifania de dizer assim, eu vou sair disso. E tem os livros que normalizam isso, né? Então, nossa preocupação é assim. E a gente não sabe quem vai atingir, com qual público a gente vai, qual é a idade da pessoa que vai consumir aquele material. Porque assim, mas é um livro para maior de 18 anos. Gente, pelo amor de Deus, a gente já foi adolescente, né? A gente já foi adolescente, a gente sabe que a classificação indicativa é absolutamente nada pra gente, né? Tipo, não importa. A classificação indicativa, gente, ela é uma recomendação e não uma regra. Exatamente, é uma recomendação e também é um senso de lógica, né, pra gente usar a lei e dizer assim, não, a gente vai botar aqui, também um desencargo de consciência, que aí já não é mais uma responsabilidade nossa, né, porque a gente não tem como controlar, né? A gente não pode dizer assim, não, eu vou te vender meu livro se você mandar a sua identidade, sabe, não tem como a gente fazer isso. Então, pensar também quem vai ser o receptor daquela mensagem, né, porque cada um tem uma interpretação sobre a literatura, sobre a leitura, todo mundo vai ter um viés, o que envolve muito também é a carga, né, tipo, as experiências que a pessoa viveu até ali e a normalização da violência, principalmente contra a mulher, não é interessante. Essa parte do homem ele precisa ser sexualizado o tempo todo, ele é macho alfa, ele, né, tem um pinto de ferro. São muitas coisas que ainda rende muito, muito comentário, muito papo. E a gente vai trazendo nos próximos episódios sobre literatura. E é isso. E é isso, gente. Deixem aí nos comentários de onde você estiver ouvindo a gente, sobre o que vocês querem ouvir nos próximos episódios, o que vocês acham do assunto abordado. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, deixe seus comentários no Spotify. Agora dá para você comentar, para a gente ter uma interação legal ali, tá? Avaliem a gente na plataforma que vocês estiverem ouvindo, é muito importante pra gente. E sigam, né? Nós estamos aí. Estamos aí para criticar, brincadeira. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.